Nisso, a gente tem aquele tópico que foi aberto sobre um possível perseguidor daquele. E o Departamento de Polícia da cidade de Moscou revelou que os investigadores identificaram um incidente em uma empresa local em meados de outubro, que pode ter sido a referência para esse perseguidor daquele, algo que foi mencionado por amigos e familiares nos interrogatórios. Eles disseram que 2 homens foram vistos lá dentro dessa tal empresa e quando se separaram, um deles pareceu seguir aquele depois que ela ia para o carro, mas aí o homem se virou e não pareceu que ele tenha feito contato com ela. Os detetives contataram esses 2 homens que disseram que estavam tentando conhecer mulheres no negócio e a história deles foi corroborada por mais investigações. Com base nas informações disponíveis, os detetives acreditam que esse foi um incidente isolado e não um padrão contínuo de perseguição. E aí eles reiteraram que não havia evidência que pudesse sugerir que os 2 homens estavam envolvidos no que ocorreu. Só que as autoridades disseram que continuariam investigando se ela tinha ou não um perseguidor. Bom, enquanto a polícia faz sua investigação, a emissora News National também faz a sua. Tem um jornalista nessa emissora chamado Brian Aitken. O Brian eu já conheci no caso da Gabi Petito ano passado. Na época, inclusive, eu fiz uma conta no Twitter para poder acompanhá-lo durante a investigação, porque ele conseguia muito furo. Ele ficou lá na cidade, na época, ele ficou na frente da casa há muito tempo, e depois ele começou a circular, ele que descobriu que a polícia tinha colocado as câmeras, e aí ele fez muitas descobertas. Ele é um rapaz, eu gosto dele ali nas investigações. E o Brian está em Idaho, cobrindo o caso da emissora. O que acontece? Eles descobriram uma informação que não veio à tona através da polícia, de que as autoridades foram chamadas, a polícia foi chamada às 3 horas da manhã, na fraternidade. Aí você fala, tá, mas a fraternidade, só que acontece que esse relatório não é público, então não se sabe exatamente o que consta nessa transcrição, mas era sobre alguém estar bêbado ao redor da fraternidade. Só que o chocante é que a fraternidade é muito próxima da casa. Isso é uma coisa que a maior parte das pessoas não tem ideia. Estamos falando literalmente de 2 minutos andando da fraternidade para chegar na casa e vice-versa, ou até mesmo menos tempo. Tem algumas fotos aqui para vocês verem essa trilha de como é muito rápido, é só atravessar e é muito visível ali o endereço do outro. Lembrando que a polícia foi chamada às 3 horas da manhã daquele dia, o dia em que tudo aconteceu, a madrugada em que tudo aconteceu. E aí um outro agravante que a News National também soltou. Os 3 irmãos, o Ethan, a Maisie, o Hunter e a Zana estavam na festa da fraternidade Sigma Chi. Porém, o Ethan e a Zana saíram às 21 horas. E aí há lacunas na linha do tempo. O irmão Hunter e a irmã Maisie não sabem para onde o Ethan e a Zana foram depois que deixaram a festa. Então eles se foram às 21 horas e voltaram para casa por volta das 1h45. Então, onde estavam durante esse período? Quando a emissora confrontou as autoridades com essa informação, eles disseram que estão procurando qualquer pessoa que os viu, que esteve com eles, que tenha qualquer informação acerca da localização para saber se de repente eles esbarraram em alguém, conheceram alguém, qualquer coisa que ajude a clarear exatamente o paradeiro deles durante este ponto. Eu acho que um detalhe interessante é a proximidade da fraternidade com a casa e, por extensão, os outros pontos de referência que os 4 visitaram no início da noite. Eles estavam muito mais perto da casa do que aqueles mapas que foram exibidos aqui no primeiro episódio davam a impressão. E quando eu vi realmente ali a gravação, eu fiquei chocado, porque eu não tinha a menor noção. E há uma amplificação muito mais extrema aqui. E também essas novas informações abrem as possibilidades para outras especulações, como por exemplo, se a polícia chegou para a denúncia lá da fraternidade por volta de 3h05 a 4 horas da manhã, esse é o horário exato em que os homicídios estavam acontecendo
a um quarteirão de distância. Vou fazer uma suposição aqui. Desde o começo desse caso, nós temos enxergado a Bethany e a Dylan como duas sobreviventes às quais o monstro terrível que causou tudo isso decidiu poupar a vida delas. Mas, e se ele simplesmente entrou na casa antes de todo mundo e ele planejava eliminar todos quando estivessem plenamente de olhos fechados, e aí ele tirou a vida ou das duas meninas primeiro, ou do casal Ethan e Zana em primeiro, e de repente, seja como for, ele eliminou as duas duplas, cada uma em cada andar, e quando ele estava prestes a eliminar as outras duas do primeiro andar, ele viu a polícia chegando na fraternidade e de repente pensou que alguém poderia ter ouvido alguma coisa, chamou a polícia e então fugiu e foi embora. E se ele não quis poupar a vida das garotas? E se ele simplesmente achou que não tinha tempo para eliminá-las também? Nesse caso, ele só foi embora porque achou que estava em perigo, em um risco iminente de ser capturado. Não porque havia acabado completamente o seu serviço. Há muitas peças nesse caso e as possibilidades são muitas, assim como as perguntas. Mas há alguns detalhes certos aqui. A Kaylee tinha feridas mais profundas do que a Madison. Naquela noite elas acabaram dormindo juntas e na mesma cama do quarto da Madison. E o quarto delas era no terceiro andar. O fato da Kaylee ter sido eliminada pouco antes de partir para o Texas tem alguma conexão ou é apenas uma coincidência? Esse caso não pode ser simplesmente de uma criatura solitária que emergiu da floresta como um animal selvagem, predador, fez tudo aquilo e voltou para a floresta. Isso é improvável. O culpado está em algum lugar, acompanhando tudo, lendo, ouvindo, vendo. Ele é o único que pode saber se estamos perto, se estamos certos ou errados. E provavelmente, se estiver na mira da polícia, pode estar pressentindo que o seu tempo em liberdade está acabando. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha, dê o seu like, passe esse vídeo pra frente. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. Esse livro tem mais reviravoltas do que você pode imaginar. Ele vai autografado se você quiser, com um pôster exclusivo, marcadores. O envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Você pode adquirir lá pelo meu site ou falar comigo pelo Instagram. Se você quiser, me siga lá no canal de cortes, o canal onde as análises são recortadas e postadas por lá. Eu tenho um Instagram também, Gustavo N Psicanalista. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde envio áudios exclusivos, bastidores, tem muita votação lá, a gente tá fazendo direto, tem sido uma troca muito, muito rica. E se você quiser estar por dentro de mais bastidores, eu te convido a ir para o Telegram, ok? A gente se vê no próximo caso. E não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Fãs de todo mundo ficaram chocados e chocados nas primeiras semanas de janeiro de 2021, quando mensagens enviadas por Armie Hammer implicaram que o ator não apenas tinha apetite de carne, mas também de partes humanas. O queixo dos espectadores caiu, mas não bastante quando mais revelações ainda estavam por vir, de segredos, amantes e uma vida dupla repleta de mentiras.